Fala, meus amigos traders, tudo bem com vocês? Eu sou o Ari da Bolsa. Primeiro a gente te treina e depois a gente te contrata para a mesa proprietária. É sempre um prazer estar com você. Eu sou o CEO da TH Traders e sempre a gente traz um vídeo especial para falar sobre um assunto de bolsa de valores para ajudar o seu crescimento tanto técnico como o seu conhecimento da bolsa de valores. Você que é um fã da Bolsa de Valores, né? E hoje o nosso assunto é sobre os contratos futuros. E então eu vou te explicar exatamente o que é um contrato futuro e de onde ele surgiu e tudo mais. E o mais legal é que no final da aula eu vou te ensinar como que a gente opera aqui na TH Trades os mercados futuros de índice, de dólar e outros contratos futuros, tá bom? Então, seja bem-vindo ao nosso canal. Chega mais! Como você que já me conhece, sabe que a gente começa sempre com a meditação. E você que não me conhece ainda, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva no canal e vem meditar com a gente antes de pensar em bolsa. Vamos fazer sempre uma meditação para que a gente possa evoluir aí no nosso trato conosco mesmo. E hoje eu quero ler para vocês o famoso Salmo 22, que fala assim, ó: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados, ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa, à vista dos meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça, e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me em todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bonito, né? Acho que talvez seja um dos salmos mais lidos de todo mundo, né? E o que eu queria meditar mais com vocês aqui é o versículo número 4. Fala assim, ó: Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Trazendo isso para o trade, pessoal, para as operações, sabe o que eu me lembra? Me lembra muito o River, sabe por quê? O nosso indicador aqui da TH Traders. O River é o nosso amparo. Por quê? Ele dá 88% de acerto. Quando ele fica verde, o que acontece? O mercado tende a explodir para cima. E quando ele fica vermelho, ele tende a explodir para baixo. Então, é uma atratividade tão grande, uma segurança tão grande, que me lembra, ó, ainda que eu atravesse o vale escuro, ainda que pareça que a minha operação não vá lá para o alvo, nada temerei, pois estás comigo, né? A estrutura toda, eu acredito nela. Por quê? Porque faz, sei lá, o River deve estar pronto há muitos anos, né? Eu opero há 17, mas o River há muitos anos. Então isso gera confiança. Caso o amigo não opere com o River e opere com outra coisa, o que eu aconselho de coração? A você operar conhecendo o que você faz, o indicador que você usa ou o jeito que você faz. Você só perde o medo de operar a partir do momento que você conhece aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, você vai andar de bicicleta a primeira vez, você fica com medo de cair, ou de moto, porque você não conhece o sistema ainda, que tem que pedalar ou acelerar, ou se equilibrar. Você vai andar de carro, você vai numa montanha russa lá, sei lá no Beto Carreiro, lá no
Santa Catarina. Um abraço pro pessoal de Santa Catarina. E aí, o que acontece? Dá medo, por quê? Porque é uma loucura aquilo, né? Agora, anda 200 vezes naquela montanha-russa. O mais certo é que provavelmente na mais de 100 vezes lá, 200 vezes, você não vai mais sentir medo. Você grita porque quer, né? Porque já sabe onde é a curva, o que vai fazer, qual que é a sensação, tal. Então, mesmo em coisas bem extremas assim, a gente perde o medo depois que a gente conhece. Depois que a gente conhece. Ó, quem é casado, por exemplo, às vezes tinha medo de conversar com aquela mulher lá quando era solteiro, né? Aquela lindona, nossa, o que eu falo pra ela? Não posso falar coisa errada, senão ela não vai me querer. Depois que você tá casado há 10 anos, 20, 30 anos, o que acontece? Aí você fala abertamente, né? Porque você perdeu o medo. Perdeu o medo. Vamos lá, vamos falar sobre os contratos futuros. Obrigado pela sua sintonia. Se você gosta do nosso vídeo, taca o dedo nesse like aí, tá bom? Vamos falar então um pouco da história dos contratos futuros? Vamos lá. O primeiro especulador com contratos futuros da história. Você sabe quem é? A primeira referência sobre negociação a futuros da história ocorreu entre 625 a 558 a.C., com Tales de Mileto. Ele era um matemático, astrônomo e filósofo grego, bastante questionado sobre a utilidade de sua profissão. Tales previu, com 9 meses de antecedência, uma excelente colheita de azeitonas. É, isso mesmo. Então, o que aconteceu? Lá na época dele, lá na época de Aristóteles, né? Sócrates. Então tinha esse Tales de Mileto. Ele foi a primeira coisa que a gente tem escrito sobre esses contratos futuros, tá? Tales sabia, pelos seus conhecimentos das estrelas, ainda no inverno, que ocorreria uma grande colheita de azeitonas no ano seguinte. Sabe quem falou isso? Aristóteles. Esse eu acho que você já viu falar. Para quem não sabe, eu também sou formado em filosofia pela Universidade UniOeste, a Universidade do Oeste do Paraná, Universidade Estadual. E me formei lá na minha época que eu tinha meus 20 anos, né? Então, por isso que às vezes vocês veem eu dar uma devagada aqui, né? Que eu também sou filósofo, tá bom? Uma das minhas faculdades. Os primeiros mercados futuros da história. Os contratos futuros nasceram originariamente para melhorar as condições de negociação das commodities agrícolas e somente muito tempo depois começou a ser utilizado nas negociações dos ativos financeiros. Há relato de negociação de contratos futuros desde o século XVII. Do século XII. Então, pessoal, como que surgiu? Por exemplo, a pessoa precisava negociar soja, arroz, trigo, algodão, né? E o que é um contrato futuro, então? Por exemplo, a pessoa precisava comprar algodão, soja, trigo, milho para em junho, estava frio, sei lá, o calor, depende do país que a pessoa mora, para dezembro, para ele se vender para outras pessoas ou para ele se organizar. Então, ele começou a ir lá no amigo dele que vendia lá o trigo, a soja lá, e falou: eu preciso de milho, de trigo para em dezembro. Aí o cara falou: mas eu não posso te vender no preço que está hoje. Por quê? Eu não sei o quanto que vão estar negociando lá em dezembro. E aí surgiu os contratos futuros de commodities. Então o pessoal: não, eu te pago um pouquinho mais, você garante para mim ali que você me entrega? Garanto. Então tá, combinado. E surgiu os mercados futuros, entenderam? Com as commodities. Depois o pessoal viu que deu muito certo esse tipo de negociação, aí que foi parar lá no setor financeiro, tá?
Aí começaram a negociar os futuros de moeda, futuro de tudo hoje em dia. Hoje em dia você negocia basicamente o futuro de qualquer coisa, tá bom? As especiarias orientais. As negociações a futuros na Europa medieval não restringiram-se apenas às commodities agrícolas e seus produtores. A história do último milênio foi marcada pela admiração dos europeus a determinados produtos importados do Oriente. Durante séculos, Constantinopla, atual Istambul, capital da Turquia, funcionou como elo de ligação mercantilista entre o Oriente e o Ocidente. Na Europa, a partir das Cruzadas, levantou-se o consumo das especiarias oriundas da Ásia, em especial ervas aromáticas e temperos. Para atender essa demanda, aplicou-se o comércio entre os dois continentes, através de várias rotas terrestres e marítimas, que uniam não apenas a Europa, mas também a Índia e a China. A dinâmica dessas rotas variou ao sabor das guerras e conflitos ao longo dos séculos, a partir da criação do Império Mongol entre os séculos 13 e 16. O comércio entre Europa e Oriente conhecia um período de prosperidade. Então, pessoal, você que gosta de história, tá aí um pouquinho aí da história para você. E uma grande coisa que o pessoal sempre conta, eu não sei se você já conhece ou não, chegou a minha vez de contar também, é o primeiro crash da história. O que é crash, pessoal? É a primeira cagada, né? Opa, desculpa, não posso falar essas palavras aqui, que aconteceu nas negociações de futuros. O pessoal chamou de tulipamania. Tá? Tulipamania. Você que não conhece a história, presta atenção. Se liga que você vai ver o que vai acontecer nessa história. A tulipamania é considerada por muitos a primeira bolha do mercado financeiro. Bolha é o quê? Quando vai inchando o preço, vai aumentando, de repente, explode. É o primeiro relato, e aí o preço cai, né? Primeiro relato documentado das consequências que os contratos futuros podem gerar quando são utilizados como instrumentos financeiros de especulação. Introduzido no mercado holandês pelos turcos, em pouco tempo, as tulipas, aquela florzinha mesmo, tornou-se um símbolo de status entre a aristocracia holandesa do século XVII. Naquela época, para se comprar um único bulbo de flor, eram necessários 24 toneladas de trigo. É isso mesmo que você ouviu. Em 1624, uma tulipa do tipo Semper Augustus custava o preço de uma casa no centro de Amsterdã. A valorização sem precedente do mercado de tulipas fez com que os produtores intermediários passassem a negociar contratos de opções de futuro de tulipas. Não demorou muito para que esses contratos passassem a ser negociados livremente, apenas de forma especulativa, uma vez que com a forte valorização das tulipas, esses contratos também passaram a valer mais. Os intermediários especuladores passaram a preferir repassar os contratos a terceiro, vendendo com lucro, ao invés de exercer seus direitos de compra das tulipas. Quando o mercado percebeu que as tulipas não valiam o preço pelo qual estavam sendo negociadas, imagina, uma flor valendo pelo preço de uma casa, a bolha especulativa do mercado de tulipas estourou. Os intermediários passaram a vender os seus contratos a preços cada vez mais baixos, amargando grande prejuízo. Os especuladores que não conseguiam vender seus contratos não tiveram como honrar seus compromissos junto aos produtores, espalhando a crise para diversos setores da economia holandesa. Enquanto os contratos futuros eram negociados como forma de proteção do ativo objeto, tanto para o comprador quanto para o vendedor, o risco para as partes envolvidas no negócio eram baixos e controlados. Quando esses contratos passaram a ser negociados de forma especulativa, os intermediários deixaram de lado a relação com o ativo objeto e passaram a se preocupar em revendê-los com lucro, sem considerar as obrigações
que tais contratos estabelecem. Os futuros não foram criados para ser instrumentos especulativos, mas sim para ser instrumento de proteção contra grandes variações de preço. Explicando melhor, então, a historinha que eu escrevi ali para vocês. O que aconteceu lá na Holanda, então, 1600 e pouco? O produtor comprou a florzinha, estava lá $1, por exemplo. Aí vendeu para outro a 2, que vendeu para outra a 4, a 8, a 16, a 32, a 64 e foi subindo. E o preço virou astronômico, porque daí quem tinha tulipa era um status. É como que você hoje, por exemplo, tivesse lá um Tesla, um negócio bem diferente, né? Ou um iPhone há um tempo atrás, né? Lembra quando lançou? Nossa, quem tinha um iPhone, né? Hoje quase todo mundo tem, né? Então, e eles viram que aquilo não valia tanto, era apenas uma flor e o preço caiu rapidamente e acabou quebrando muita gente. Então, isso tudo para explicar para você a diferença de especulação para contratos futuros. O contrato futuro não é feito para especulação, como a gente geralmente faz, né? Compra aqui o índice, compra o dólar, compra soja, compra milho e vende mais caro e pega o lucro. A grande função que ele foi criado foi para quê? Para que o investidor, por exemplo, ele se proteja. Por exemplo, vamos supor que a Petrobras precisa... ela faz um contrato de entregar petróleo lá, entregar gasolina para um determinado país para dezembro, né? Do outro ano. E aí ele não sabe como vai estar o dólar, porque ele vai receber em dólar. Então o que ele faz? Como ele vai entregar daqui a um ano, no outro dezembro lá, ele vai lá no mercado de dólar, escolhe um player, né, um banco, e fala assim: olha, eu preciso me proteger, que eu preciso entregar tanto gasolina aqui, o petróleo e tal, ano que vem, daqui a um ano, só que eu não quero correr risco do dólar ou estar muito alto ou muito baixo. Eu quero saber exatamente quanto eu vou ganhar com essa negociação. Então, o que ele faz? Ele vai lá no mercado de dólar para daqui a um ano e ver quanto que o pessoal cobra, qual que é a diferença, o spread, essa diferença, qual que é os juros, que o banco me cobra para garantir o preço do dólar daqui a um ano. Aí o banco fala: hoje o dólar está R$5, mas eu vou te cobrar então R$5,10 para garantir que você receba R$5 daqui a um ano. Combinado? Combinado. Então a Petrobras paga 10 centavos a mais, mas garante que daqui a um ano vai pagar R$5 naquele ativo. Entendeu a diferença? E aí, então, isso é chamado de hedge, uma proteção. Independente do que aconteça, se o dólar suba ou se o dólar caia, ele está garantido que ele vai receber R$5 a R$5 a safra dessa mercadoria, tá? Dessa mercadoria. Então, por isso que é tão importante você entender o que é contratos futuros e não apenas operá-los, tá? Vamos lá. Surgiu também na história a primeira bolsa de mercadorias e futuros da história, que foi chamada de CBOT, que é a criação da Chicago Board of Trade, tá? Por quê? Chicago, C, Board de o B, of o B e o T de Trade, tá? Ela foi fundada em 1848. Ela marcou o desenvolvimento e o profissionalismo da atividade de negociação dos contratos futuros. Então, você que opera dólar futuro, você mini dólar, mini índice, é aqui que começou a sua profissão, em 1848, tá bom? Pela Chicago Board of Trade. As preocupações dos produtores americanos em garantir a venda de seus produtos, bem como usuários finais e assegurar a disponibilidade dos mesmos produtos, fez com que surgisse, então, esse tipo de mercado. A primeira bolsa de mercadorias e futuros do Brasil, que talvez também você pode estar se perguntando, foi em 1917. Então, fazem aí pouco mais de 100 anos, né? Um pouco mais de 100 anos. Quando foi criada a Bolsa
de Mercadorias de São Paulo para as negociações de contratos futuros de algodão. Então, a primeira bolsa futura que a gente teve aqui de contratos futuros foi de algodão. Em 1991, agora bem mais recente, né? Talvez você já estava vivo, já tinha nascido. Eu já estava ali com meus 20 anos quase ali. A Bolsa de Mercadorias de São Paulo fechou acordo com a Bolsa Mercantil de Futuros, que tinha sido fundada em 1985 e negociava contratos financeiros. Em 1997, com a celebração do acordo da Bolsa Brasileiras de Futuros, a BBF e a BMF, consolidou-se como o principal centro de negociação de derivativos da América do Sul. Tá bom? Então você conseguiu aí entender bem mais sobre esse assunto, tá bom? Arizão, você falou lá no começo do vídeo que ia explicar para nós sobre mercados futuros, como que opera e tal. Vamos lá. Uma das ações, ou melhor, um dos futuros que eu mais gosto de operar é o dólar. O dólar, ele tem o ticket chamado aqui, ó, de Doll Pro, tá? O Doll Pro é o dólar cheio com o dólar mini, tá? O dólar normal, o pessoal escreve assim, ó, Doll X23, por exemplo, que era um contrato aqui que venceu em outubro de 2023. Outro contrato que o pessoal opera é o mini dólar, por exemplo, o mini dólar de novembro, ó, WDOL Z23. E aí, por que existem essas letrinhas, pessoal? Essas letrinhas, o nome já está falando para você como é que ele funciona. É um contrato futuro. Então, como é um contrato futuro, ele tem que vencer, tem que ter um vencimento. Para quê? Para que comece um outro contrato futuro e cada pessoa vai ver qual o vencimento que melhor lhe convém. Por exemplo, lembra que eu falei do exemplo da Petrobras, que precisava comprar dólar e manter o valor? Então ela vai olhar aqui, vai chegar aqui e vai ver, qual que é o contrato, quanto que eles estão cobrando para eu... deixa eu achar aqui contratos, quer ver? Ó, contratos futuros, ó. Calendário de contratos. Você vem aqui, ó, digita calendário de contratos, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Vai aparecer essa caixinha, ó. Aí eles vão falar assim, ó. O que eu quero fazer um contrato para garantir o dólar para daqui a um ano? O que eu vou olhar? Vou vir aqui em 2024, ó. E vou vir aqui em dólar, por exemplo, ó. E vou olhar aqui, ó. Vencimento para dezembro de 2024, ó. Dezembro de 2024. Ó, ainda não tem emitido, ó. Mas tem emitido para, ó, vencimento 1º/10/2024, ó. Tá vendo? Então, qual que é a letra, ó? DOL V24. Eu quero para 2025, ó. Ó, eu tenho emitido aqui, ó, para por exemplo, ó, 2025, ó, janeiro de 2025, ó, DOL F25, tá vendo? Eu quero para o final de 2025, ó, DOL V25, ó, vence dia 1º/10/2025. Então, se eu quiser comprar um contrato futuro de dólar para daqui 2 anos, eu posso? Posso. Entendeu? Posso sim. Caso você esteja vendo o vídeo de 2025, a gente gravou o vídeo de 2023, tá bom? Entendeu? Então, você pode negociar. Para isso, o contrato de dólar não é para você, não é o day trade, tá, pessoal? É óbvio que a gente faz o day trade, mas é um contrato de longo prazo. Você pode escolher o prazo que você achar mais interessante. Outro contrato que o pessoal opera muito é o contrato do mini índice, né? Mini índice. Então, ele tem esse ticket aqui, ó. WinFut, que é o índice futuro. E como que eu vejo aqui também, ó, vou aqui em calendário de contratos, ó. Calendário de contratos, ó. E aqui eu vou no índice, ó.
eu quero, por exemplo, negociar para o mês 10 de 2024, ó, o INV24. Então você vai colocar ali o ticket de qual ativo você quer para quando você quiser. Estão entendendo agora? Estão entendendo agora? Show! Como que opera, então, basicamente, quais as diferenças do contrato futuro de índice para de dólar? O contrato de índice, pessoal, o contrato de índice, cada contratinho dele, cada ticket que ele movimenta, você ganha ou perde, no caso aqui, é R$1, tá? R$1 por ticket ali de movimentação. Então, por isso que o pessoal gosta tanto de operar o índice futuro, porque ele é um contrato relativamente baixo de se operar. Então, cada movimentação, o que é uma movimentação? Um ticket, que ele subiu um preço ou caiu um preço, vale R$1. O contrato do mini dólar, cada movimentação de preço, ele já é um pouquinho mais interessante, mais caro, mais conforme se você ganhou ou perdeu, ele vale R$5, tá? Vale R$5 a cada ticket que ele sobe ou desce, vale R$5, tá? Então, por exemplo, se eu comprei ali e a cada centavo de dólar que ele movimenta tem 20 paradas, tá? Tem 20 tickets, tá? E cada ponto são 2 tickets. Então, por exemplo, se eu comprei o dólar e ele subiu 1 centavo, são 20 tickets, tá? E vale, então, R$100. R$100 por centavo que ele sobe. Por centavo que ele sobe, tá? Porque é 20 tickets vezes R$5 dá R$100, tá bom? Então tá aí as informações sobre o mercado futuro do mercado tanto internacional como o mercado nacional. Você que é operador, que é trader ou quer se tornar trader ou operador, eu te convido a fazer parte da nossa mesa proprietária. Mesmo que talvez você não saiba nada sobre a bolsa de valores, mas tenha vontade de conhecer ou queira mudar de profissão, a gente te treina lá na TH Trades, mesa proprietária, e depois te contrata para você trabalhar e fazer a parceria junto com a gente, tá bom? Show de bola? Para quem está se perguntando e não conhece ainda, esse aqui é o martelo do Thor, isso mesmo. Ele serve porque a gente tem mais de 200 trades na mesa. Então, quando o trader faz coisa errada e entra contra a tendência, a gente pega o martelo e dá na cabeça para ele, né, ajustar os parafusos na cabeça dele. Brincadeiras à parte, pessoal. É sempre bom estar com vocês nessa sintonia. Se você gosta do nosso canal, clica no link, deixa ali o seu gostei, tá? O seu joinha e vamos para cima, né? Vamos para cima cada dia com mais aulas aqui para que você possa evoluir e ir entendendo mais sobre o mercado que você trabalha. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.